Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família. Friozinho, eu adoro. Você é uma gosta? pessoa que não sente frio, né, amor? Não tá de blusa. Eu não sinto frio. Eu adoro aquele vento batendo na fuça e a Amanda? gente chegando pra trabalhar. Olha que coisa boa. Nossa, eu amo, viu? Trouxe até gravata para o programa Você tá hoje. demais. Ontem, Paulo Marcelo, você estava muito elegante falando Muito obrigado, nisso. são seus eu olhos. acabei de subir da TV falando assim, olha o Paulo Marcelo de gravatinha rosé. Você viu? Arrasou. É um flamingo. Gostava de flamingo, gravata de flamingo. Maravilhoso. Você passou bem de ontem, Graças descansou a Deus. um pouquinho. Ai, hoje já fui na academia, hoje eu comecei o dia cedo. Você começou cedinho na academia, né? Hoje foi, gente, 9 horas da manhã, a gente já fez tudo e mais um pouco, não é? Olha que coisa, hein? Gostei do fez tudo e mais um pouco, hein? E aí, Paulo? Amanda é sempre uma caixinha de surpresas, Como eu você diria. está? Ah, tô bem também. Tudo bem? Eu já estressei com esse microfone aqui, mas o Maurício agora já melhorou aqui. Respira no saquinho, porque é pra gente não dar na cara do mal-mal, Olha, né? eu tô com a vontade de fazer uma viagem, Amanda. Pra onde? Pra qualquer lugar do mundo, Bangladesh. né? Vamos para Bangladesh. Dá um rolezinho, calma, Paulo. A vida não é assim. Quero Vontade mandar... de ir pra Xangai. Sabe pra quem que eu quero? Abraçar o povo lá. Ai, que delícia. Pra qualquer lugar do mundo, né? Uhum. Mas ainda não vai dar. Temos que esperar um pouco. Mas, ô, Paulo, hoje... Você sabe que esse programa hoje vai estar demais, né? Mais do que demais. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos ter uma pesquisa que foi realizada pelo Grupo Ciof de Comunicação. E a gente vai falar, né, desse ano eleitoral, quem são os futuros e também nessa pesquisa como está a movimentação eleitoral aqui em Poços de Caldas. E por isso a gente vai receber daqui a pouquinho o Camilo de Oliveira, ele que é cientista político, professor, e vem fazer uma análise aqui com a gente. E aí, gente, vai ser a partir das 10 horas da manhã. Todo mundo pode ficar ligadinho, tem muita coisa boa. E claro, né, a gente vai entender um pouquinho das especulações, ver o que pode mudar no cenário político aqui de Poços de Caldas, a maior cidade do sul de Minas. E você pode participar com a gente respondendo a enquete. O que te faz escolher um candidato? Paulo, o que te faz escolher um candidato, assim? Você escolhe pelo partido, você escolhe pela pessoa, você acredita na ideologia dessa pessoa, né? Como que é? Conta pra gente, manda mensagem no 0359 99795825 ou pelo Facebook, também estamos no Facebook da TV Plan e no Facebook da Band FM. É, legal. Assim, eu acho que até mesmo a forma de avaliar os candidatos através dos eleitores, ela está mudando. Nós vamos cravar aqui o tempo, gente, 10 horas em ponto. Nós já estamos aqui, eu já estou com as lâminas da pesquisa. Como lembrando, foi pra né, você? Amanda? Só pra gente lembrar, essa é a terceira pesquisa, né, realizada aqui pelo Grupo Ciof de Comunicação. A primeira foi no primeiro semestre do ano passado, depois tivemos a segunda pesquisa. E essa aqui, eu diria que já é uma pesquisa, como que eu falo, que já traz mais pontual, um corpo maior, né, do que pode ser, né, as eleições do dia 15 de novembro, né, nós tivemos essa mudança também, aliás, um ano atípico, 2020, né, até a data das eleições, elas mudaram. Pra gente aqui o que vale é o primeiro turno, não temos segundo turno em Poços de Caldas devido, né, à quantidade de habitantes do município, mas o que vale pra gente é 15 de novembro. O que vai mudar até lá, né, o que muda? Como que vai ser essa corrida eleitoral? Até os próprios, eu tenho conversado muito com o pessoal que participa lá do Plantão da Tarde, tem falado muito sobre política também, né, de vários especialistas e até pré-candidatos, e o que eu sinto, principalmente de quem pretende disputar as eleições, tanto, né, para cargo legislativo quanto executivo, é que tá todo mundo ainda meio que sem saber para onde vai, para onde correr, né? Como que vai ser feita essa campanha? Corpo a corpo é uma coisa que não deve existir como nas últimas eleições, até porque nós estamos, né, nessa pandemia, tudo indica a pandemia não acaba até novembro também, né? Então é uma incógnita. Sim. Né? Como trabalhar nas redes sociais, né? O que os candidatos vão fazer para poder atrair? Não é todo mundo que tem acesso às redes sociais, não é todo mundo que gosta das redes sociais, né? O próprio número, o Camilo vai falar sobre isso também. Eu imagino essas eleições com um número de abstenção muito maior do que a passada, que já foi alto.
Então, o bicho vai pegar com certeza. E às 10 horas em ponto, Camilo tá com a gente. Pra bater aquele papo, fazer essa análise das eleições, né, Paulo? E pra gente lembrar, hein? Como que será que a gente vai ver os nomes? Eu falo assim que tinha muitas especulações, né? E a gente imagina alguns candidatos, pré-candidatos que as pessoas acreditam que vão ser candidatos a prefeito aqui da cidade. Alguns nomes conhecidos, da maioria. E aí, né, politicamente falando, as pessoas da cidade precisam conhecer esses nomes, precisam entender se vão ou não governar, né? E dar um caminhar diferente para a cidade ou não. Então, gente, a gente precisa começar a falar disso, entender, conhecer os candidatos, porque isso faz toda a diferença pra a gente ter 4 anos aí pela frente. Com certeza. E uma cidade melhor, quem sabe, né? São 10 os candidatos. 10! A única coisa que eu posso falar até Novidades. agora, não vou falar mais nada, 10 horas a gente vai contar tudo. Temos 10 nomes, então, né, são os cotados aí para disputar as eleições 2020. Então, às 10 horas, a gente fala desse tempo. Temos um outro convidado também durante o programa, durante a primeira parte, Amanda. Daqui a pouquinho o Thieres vai estar aqui. Ele vem do Senac pra comentar tudo que tá rolando por lá, tá? Ele só vem falar das novidades, se der pra fazer curso EAD, pra você ter uma especialização na sua vida. Então vamos falar sobre educação. Thieres, daqui a pouquinho ele vem bater aquele papo com a gente, Thieres Passos. Ele que tá participando do grupo agora do Senac, dos profissionais do Senac. A Lina Virga, também um beijo pra você, uma querida diretora que a gente adora. E quando a gente fala de educação, né, gente, pra a gente querer um futuro melhor, isso faz toda a diferença, você ter vários cursos disponíveis, muitos cursos aí que são de graça, então compensa você sempre acompanhar a gente e participar. Agora, falando de cursos, Paulo, de educação, a gente sabe, né, que devido à pandemia, tá todo mundo meio preocupado com essas aulas remotas, se o pessoal vai voltar a ter aula em sala de aula ou não, se vai continuar em casa, se esse ano de 2020 já tá perdido. E aí, hoje, você sabe que o Ministério da Educação divulgou algumas diretrizes para a retomada das aulas presenciais. Sim, e sim. Esses dados, pelo menos 9 estados e o Distrito Federal discutem retomar as aulas na rede pública nos próximos 2 meses. E aí também a gente vê, né, toda esse movimento para que as pessoas voltem para as aulas, mas também a gente sabe que as escolas vão ter que super se adequar a esse momento. Tanto os alunos, né, que são muitos alunos para ter esse distanciamento, principalmente a gente traz para a nossa realidade local. Quando a gente fala, sei lá, 25 alunos, 30 alunos dentro de uma sala de aula, como que vai ser essa volta, esse retorno das aulas? Se um dia vai metade de uma sala, no outro dia vai o resto da metade. Então a gente precisa entender e também ter a cidade precisa ter essa autonomia para conseguir também fazer girar isso. E aí, se confirmadas as previsões, Tocantins deve ser o primeiro estado a voltar com as aulas presenciais, agora já no início de agosto. Mas a capital do estado não acompanhará o calendário do governo estadual e já disse que em agosto as aulas ainda serão remotas. E aí, em resumo, né, apesar de sinalizarem a reabertura das escolas já para os próximos meses, poucos estados e capitais apresentaram planos e cronogramas definidos sobre como será esse retorno. Entre os que têm diretrizes traçadas, a retomada será gradual. Alunos das séries do final do ciclo voltarão antes. E aí a volta também seguirá um modelo de revezamento de turmas. E além dos estados, as prefeituras de 8 capitais anunciaram planos independentes de retomada também. Cuiabá, Curitiba, Macapá planejam a volta para o mês que vem, mas ainda não tem uma data certa para uma das 8 capitais no final do ano aí, né? Então, o que a gente acredita que esse levantamento mostrou? Que volta em agosto, Maranhão, Rondônia, Tocantins, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Em setembro, Acre, Santa Catarina, São Paulo. Tem a previsão aí para o retorno dia 8 de setembro, Piauí e Paraná também. Minas Gerais ainda não está nesse levantamento, né? Porque nós estamos tendo o pico da doença agora mais aqui na nossa região. Então vamos aguardar para ver se teremos retorno das aulas ainda em agosto, setembro. Como que vai ser essa movimentação, né, Paulo? Que é outra questão que o mundo todo mudou e que a gente tem que ir se adaptando. O mundo todo mudou, concordo plenamente com você. Vamos ver, a discussão é que muitos vão voltar e outros não vão voltar com as aulas normais.
Né? A discussão é que isso vai acontecer. E tem ação da Polícia Federal. Atenção, Gente, Polícia Federal é ação. É garantia de notícia na nossa programação, hein? A Polícia Federal cumpre mandados em investigação sobre o suposto Caixa 2 de quem? José Serra. José Serra 2004. Você lembra da campanha de 2014, que o José Serra era candidato? Um dos alvos de mandados de prisão é o fundador e ex-presidente da Qualicorp. As investigações apontam que o senador recebeu 5 milhões de reais, Amanda Negrini, em doações não contabilizadas. O pessoal adora burlar o sistema, né? A assessoria de José Serra, né, não está respondendo. O Zé Serra também não está respondendo. Deu uma sumidinha. Essa ação que aconteceu agora pela manhã. O Zé Serra, que é do PSDB, né, naquela campanha dele ao Senado de 2014. As investigações apontam, gente, imagina só, 5 milhões de reais em doações não contabilizadas feitas a mando do empresário José Serpieri Júnior. José Serpieri, ele é ex-presidente da Qualicorp, ele que também é um dos alvos de mandado de prisão. O nome da operação, eu gosto dos nomes, você sabe disso, eu admiro a criatividade dos agentes. Essa operação, denominada Paralelo 23. Olha! Essa é uma nova fase da Lava Jato que apura crimes eleitorais e é feita em conjunto com o Ministério Público Eleitoral. As apurações se restringem a fatos de 2014, quando José Serra, do PSDB, ainda não tinha o mandato de senador. Gente, o bicho tá pegando, hein? José Serra, o que tá acontecendo? Por que tá acontecendo essa operação? José Serra... O que ele arrumou, Paulo? Ele foi denunciado, Amanda, por lavagem de dinheiro no início do mês. Jura? E essa operação é um bracinho da investigação, e o José Serra, por coincidência, ele é alvo de mandado. Lembrando que ele ainda é o suspeito. Sim. Há mandados cumpridos no gabinete de José Serra, no Senado, no apartamento funcional dele em Brasília e em 2 imóveis do senador em São Paulo. As investigações apontam doações por meio de operações financeiras e societárias simuladas que ocultavam a origem ilícita de 5 milhões de reais recebidos. Segundo investigações, o empresário José Serpieri Júnior, como eu disse, ele é fundador e acionista da Qualicorp, esse grupo que comercializa e administra planos de saúde coletivos. Ele teria determinado as doações não contabilizadas a José Serra em 2 parcelas, uma no valor de 1 milhão e outra no valor de 3 milhões. Ao todo, são cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Brasília, Itatiba e também em Itu. Imagina só, até há pouco, Amanda, 3 pessoas haviam sido presas. Os nomes ainda não foram divulgados, fato é que não foi o Zé Serra ainda. Outros alvos de mandado de prisão são Arthur Azevedo Filho, Mino Matos Mazamati e Rosa Maria Garcia. Segundo a operação, os investigados responderão por crimes descritos como associação criminosa, está previsto no artigo 288 do Código Penal, falsidade ideológica eleitoral, está previsto no artigo 350 do Código Eleitoral e, claro, o mais conhecido de todos, lavagem de dinheiro, artigo 1º da Lei 9.603, essa lei que é lá de 1998. Resumindo, a denúncia é por lavagem de dinheiro. Zé Serra havia aí, né, supostamente participava, né, de uma quadrilha que lavava dinheiro, e a Lava Jato tá aí ainda. Muito se falou, né, que a Lava Jato poderia acabar, que a Lava Jato poderia, né, enfraquecer. É fato que ela enfraqueceu, né, eu penso que ela enfraqueceu muito, principalmente depois da saída, né, do ex-ministro, agora Sérgio Moro, mas ela continua, né? Sempre tá tendo aí, né, algumas operações ainda, né? De Lava Jato, né? E a Lava Jato vai criar um monte de filhinho durante muito tempo ainda, né? Eu quero que todos vão pra trás das grades e paguem aí por tudo que fizeram, né? Eu acho, Paulo, que isso só acaba quando reiniciar, entendeu? Vai ter que resetar, jogar uma bomba e começar de novo. Porque amor vem, né, numa recorrente.
uma coisa vai puxando a outra, mas a gente precisa dessas investigações que fazem toda a diferença. E realmente, a gente fala, independente do partido, se você cometer um crime, você tem que pagar por isso. Tem que pagar por isso. Ó, vamos lá para a BRZ Empreendimentos e Construções. Bora! Essa é para você que é de Poços de Caldas, realizar o sonho da casa própria. Tem aquele sonho maravilhoso? Lindo, gente. Quem não quer ter seu AP ou a sua casa, assim, do jeitinho que você gosta? É Adoro. o momento de sair do aluguel. Em Poços de Caldas vai conhecer a qualidade premium da BRZ. Vem aí o 2 quartos com suíte, em um condomínio fechado, torres com elevador e área de lazer completa, entregue, mobiliada, equipada e decorada. Tudo isso com muito conforto e segurança para sua família. Você que está ouvindo o Manhã Show, você que está assistindo a TV Plan, preste muita atenção. Breve lançamento. Anote o telefone 3014-0223. 3014-0223 ou acesse brzempreendimentos.com e bora ser prêmio com a BRZ. Vou repetir aqui, anota aí, vai. 3014-0223, brzempreendimentos.com. BRZ agora em Poços de Caldas, pessoal, é o sonho da casa própria chegando pra sua vida. Daqui a pouco a gente volta no Manhã Show. A gente vai receber o Camilo de Oliveira. Vamos apresentar a terceira pesquisa do Grupo CIOF de comunicação das intenções dos prefeitos aqui da cidade, né? E você pode participar com a gente, mandar a mensagem 0359-9979-5825. O que te faz escolher um candidato? Vamos falar de eleições 2020. E é um tema, né, que vai bombar demais. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso porque a gente tem convidado, Paulo. Tem convidado, quero dar as boas-vindas. Ele que é consultor de negócios da unidade Senac Poços de Caldas. Aliás, Senac aqui da cidade tem uma estrutura sensacional. Incrível. Mandar um abraço pra Lina, para todos os profissionais que atuam lá no Senac. A Lina tá há quanto tempo lá, quantas participações aqui na nossa programação também. Thieres Passos, bom dia, Thieres, bem-vindo ao Manhã Show, tudo bem com você? Olá, tudo ótimo, Paulo, como é que você tá? Pode colar bem aí, pode falar bem próximo, porque agora nós estamos... A gente tá de máscara, tem que falar pertinho. Ela deixa o som abafado, sabe, Thieres? Então nós estamos fazendo, inclusive, curso, vamos lançar um curso, vamos falar pra Lina. Curso pra falar de máscara. Podem contratar a gente pra ministrar um curso lá de como falar com máscara do microfone, curso de comunicação. Perdeu o ar. Excelente, e tá tudo certo. Como falar em público com as máscaras, né, Amanda? Bem-vindo, Thieres, tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigado pela receptividade, viu, Paulo Marcelo, Amanda? Eu sou um ouvinte aqui assíduo do Grupo CIOF, acompanho o Manhã Show e todos os programas que vocês realizam, estão de parabéns mesmo, viu? Nós aqui agradecemos. Você que está nessa área também da educação já há um bom tempo, já tem uma baita experiência. E o que o Senac traz, né, de novidade nesse período de pandemia? Aliás, as coisas não pararam por lá também, né, Thieres? Isso, Paulo, a gente, como todas as instituições de ensino, né, a gente teve que se adaptar para esse período crítico. A gente está passando com a pandemia em âmbito mundial, né? Mas o Senac não parou de toda forma, assim. Ele continua ainda realizando os cursos que a gente tinha em andamento de forma remota, né? Tanto os alunos quanto as instituições se adaptaram muito rápido. O Senac forneceu toda a estrutura para os nossos alunos e o pessoal continua ainda em imersão, aprendendo, se capacitando para, depois que essa crise passar, a gente conseguir juntos, né, transformar esse novo mundo, esse novo normal, né? Com certeza. Legal, né? Tudo é aprendizado, né? A gente tá aprendendo com esse momento aí, né? E a educação é fundamental para esse tempo, né? Fundamental. E falando de educação, Thieres, o Senac não para nunca. A gente vê que tem vários cursos aí de graça para a população, ajudando muito na capacitação das pessoas em vários segmentos. E vocês continuam falando de aula remota, mas também agora as pessoas podem se capacitar cada vez mais. Procurar aquelas aulas, se você tá em casa, ter aquele tempinho para acompanhar também pela internet, né? Então agora é a hora e o Senac tá oferecendo vários cursos. Com certeza. Então, eu vim trazer 2 convites para a população, tá? Então, eu vou... O primeiro é sobre o programa Senac Gratuidade. Nós, do Senac Minas e Senac Pós, estamos atendendo agora com vários cursos de capacitação de 160 horas e está acontecendo de forma remota. E a gente acabou de fechar agora as vagas para recepcionista, para assistente administrativo e assistente de RH.
com 50 alunos matriculados e já vão iniciar o curso agora no dia 27 de julho. Olha isso. Já tá com a arte dos cursos. 50 alunos já matriculados? Já matriculados para esses dois cursos. E ainda tem a oportunidade ainda para se matricular para o curso de vendedor e para o curso de web designer e consultor de imagem. Olha isso. Então consultor de imagem também? Consultor de imagem também. Mano. De looks? De look. Ai, que coisa moderna, já quero fazer. Ele trabalha o visual, né? A parte das cores. É bem bacana. Os instrutores do Senac são de alta excelência, né? A gente que nascido em Poços de Caldas tem um carinho enorme pela unidade aqui de Poços, né? Que ela sempre teve presente na vida das famílias aqui Poços Caldense e região, né? Ali na Serra Azul, ali no Jardim dos Estados, né? E passou por uma reforma, né? Alguns anos atrás. Já era boa a estrutura, depois da reforma ficou melhor ainda, né? Isso, com certeza. E o segundo convite, Thieres? O segundo convite... Então, só lembrando, gente, o programa Senac Gratuidade, então vocês podem entrar em contato lá na nossa unidade. A gente está trabalhando de forma revezada e alguns setores em remoto, mas sempre tem alguém para atender. De qualquer forma, todo o atendimento a gente pode fazer por telefone, as matrículas via internet, tá? Então, o nosso telefone lá é 35 2101 3150. A central de relacionamentos, a Maiara e a Grace vai estar lá à disposição para atender vocês, assim como toda a equipe do Senac. Tá? Beijo pra Maiara e a Grace. Isso. Pode falar em nosso nome lá, hein? Fofas. Pode falar assim, ó, o Paulo, a Amanda estão aqui mandando abraço. Isso. E o segundo convite é um MBA, é um evento chamado MBA em Foco. Ó, que bacana. Já adorei. O Senac Minas, ele estruturou esse curso, essa imersão online, assim como tem acontecido várias lives, né? Então, assim, no dia de hoje, amanhã e no próximo dia 21, 22 e 23, acontecerá esse evento gratuito a partir das 18 horas. A realização da inscrição deve ser feita através do site Simpla. A gente vai disponibilizar para vocês depois o link. No Facebook, nas redes sociais, você encontra também para poder o link para fazer as inscrições. Então, consiste num evento onde o Senac Minas disponibilizou os seus melhores professores, mestres e doutores e especialistas das áreas para falar sobre vários temas. Então, assim, a retomada da economia pós-pandemia, a preparação do profissional para poder se adequar a esses novos tempos, o impacto da saúde, dos profissionais de saúde, diversos temas de gestão, saúde, gastronomia, para poder trazer conhecimento e capacitação para as pessoas mesmo. Então é um momento super bacana de imersão, de forma gratuita. Então o horário vai ser sempre a partir das 18h30, a cada 30 minutos uma palestra e um professor diferente, com um tema diferente. Uau. Então, assim, você que está em home office trabalhando ainda, 18h30 dá para encerrar o expediente, fazer um cafezinho e ali participar dessas palestras, tá? Legal, gente, eu sou a louca das lives, vou assistir todas. Então hoje, amanhã, quarta e quinta, a partir das 6h30, MBA em Foco, vários aí especialistas falando sobre as novidades do mercado. E agora, quando a gente fala disso, né, Paulo, eu falo que a gente precisa se atentar e também se capacitar. Agora é a hora que tá tudo disponível, todo mundo oferecendo muita coisa de graça para todo mundo e você ter esse conhecimento, né, Thierry? Isso faz toda a diferença. Gente, apesar de todo o medo que a gente sente, né, da insegurança, eu acho que a educação, o estudo é a única coisa que ninguém tira de nós. Então, e assim, a gente tem um papel social, cada indivíduo. Então é importante a gente procurar conhecimento, estudar, procurar uma área que você tenha gosto e aprender o máximo que pode daquilo para contribuir para a nossa sociedade, né? Então a gente começa, eu penso sempre no local, né? Poços de Caldas é uma das cidades que mais lê, né? Uma vez eu li um artigo disso. Então as pessoas gostam muito de música, de arte, de leitura, e isso é importante. E aí a gente vê o nível das pessoas aqui, né? Que tá sempre sabendo de tudo, conversando tudo, e é importante. Então a gente muda o nosso metro quadrado, muda o nosso bairro, muda a nossa cidade, e assim nacionalmente, mundialmente, a gente vai fazendo um mundo melhor. Vai só mudando. Amanda, vamos de recadinho aí da Ótica Contato? Vamos, gente! A Ótica Contato tem tradição de 21 anos e está sempre inovando e trazendo para você promoções imperdíveis dos melhores produtos e marcas, além daquele atendimento especial. E ó, na compra de uma lente multifocal, você ganha uma armação e tem mais. As lentes mais conhecidas no mercado com até 50% de desconto.
Para mais informações, consulte o regulamento na loja. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. E a Ótica Contato, as meninas ficam ali na Avenida Francisco Salles, 256, o telefone é o 3721-5043. Aproveita que tem muita coisa linda e várias promoções. Show de bola, abraço Thaísa, meninas, beijo no coração de todos aí, ó. Lembrando que daqui a pouco às 10 horas em ponto, traremos a terceira pesquisa com intenção de voto para as eleições 2020, as eleições que acontecem no dia 15 de novembro. Já estou aqui com a pesquisa, já estamos aqui com a pesquisa. Gente. E às 10 em ponto, né, vamos, olha, o bicho tá pegando. Estou surpresa. 10 horas, hein? 10 horas em ponto, não deixe de acompanhar, né? Teremos a participação também do professor Camilo. Thierry, vou passar o telefone de contato do Senac. O pessoal que tem dúvida pode ligar lá e falar com as atendentes. Perfeito. Eu e o pessoal do Central de Relacionamento estamos à disposição, tá, gente? Então eu vou passar o telefone fixo, que é o 035 2101 3150, que além das ligações também é o WhatsApp Business, tá? Então você pode adicionar aí no seu WhatsApp e entrar em contato com a gente através do WhatsApp. E o meu e-mail também estou à disposição para tirar dúvidas, auxiliar vocês. É thieres.passos@mg.senac.br. Só falar com o Thieres lá com as meninas. Nome das meninas? E aproveita, gente. Oi? Nome das meninas? A Mayra e a Grace. Mayra e Grace, pode falar, pode ligar em nosso nome. Thieres, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Uma boa semana, tá? Bons negócios lá, tá? Thieres. Senac é referência. Senac é referência aqui em Poços de Caldas. Vocês vão gostar muito. Vamos à paradinha básica, Maurício Beraldo. Daqui a pouco tem mais Manhã Show aqui na Band. Band FM. Falando sobre as eleições, candidatos, como que tá essa corrida eleitoral. E daqui a pouquinho a gente traz todos os dados para vocês, junto com o Camilo de Oliveira. Ele que é professor, cientista político, vem bater um papo com a gente. E claro que você pode participar, responder nossa enquete. O que você seleciona aí? Como você escolhe o seu candidato? 03599795825 ou o Facebook da TV Plan ou o Facebook da Band FM. E a galera mandando oi, mandando beijo. Damiane Garcia tá aí, mandando ótima terça-feira. Cíntia também, da Silva Leite de Carvalho, falando bom dia, minha Pessoal, gente boa, né? Adoro. Vai mandando Pessoal, mensagem. gente boa. Vamos de recadinho do coração pra falar da Troiane Rolamentos. Bora. Eita, meu Deus, galerinha. Gente fina, hein? Troiane já voltou aí com atendimento normal. Claro, seguindo todas as regras, né, do Comitê Gestor da Covid aqui em Poços de Caldas. Mas, se você prefere, né, o atendimento, o teleentrega, gostou disso, Teleentrega, adorei. Teleentrega. Chama o pessoal lá no telefone, pode ligar ou pode chamar no WhatsApp, porque vai receber aí na sua casa, na sua empresa, peças pro seu carro, tá bom? Anote aí, 3722-1509, 3722-3309. A Troiane entrega até você, 45 anos, fornecendo o melhor pro seu veículo. Um abração pra vocês, a Troiane. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Vocês são demais da conta. Mandinha, Oi. Bora girar o noticiário? Bora! Bora girar o noticiário aqui no Manhã Show da Band. Tem muita história acontecendo nesse mundão de Deus. Band Notícias. Gente, vamos atualizar as notícias do sul de Minas, também interior de São Paulo, começando falando de uns acidentes que aconteceram ontem na nossa região, tá? 2 acidentes com vítimas fatais foram registrados no sul de Minas nesta segunda-feira. Um deles ocorreu em Pouso Alegre e outro na MG 290 entre Ouro Fino e Jacutinga. O primeiro acidente aconteceu pela manhã, próximo ao Distrito Industrial de Pouso Alegre. Um motociclista de 37 anos bateu em um poste, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o segundo acidente foi na parte da tarde, na MG 290, entre Ouro Fino e Jacutinga, também com um motociclista. O homem tinha 53 anos e a moto que ele pilotava bateu de frente com um caminhão que vinha no sentido contrário. Ele também morreu no local, a pista ficou congestionada, mas o trânsito foi liberado aí no final da tarde. Então, esses acidentes com motoqueiros, né? A gente sempre fala sobre isso, né, Paulo? É muito complicado, a gente precisa ter muito cuidado ao pegar estradas aí, principalmente
de moto. Então, esses 2 acidentes com vítimas fatais que foram registrados ontem no sul de Minas, um em Pouso Alegre e outro entre Ouro Fino e Jacutinga. Quem acompanha a gente pela TV Plan ou pelo Facebook, nós temos imagens aí dos acidentes. E que pancada, né, olha Paulo? Olha só, infelizmente com vítima fatal. Pois é. E olha só, gente, também teve um outro caso que chamou atenção, porque teve um borracheiro de 43 anos que foi morto a facadas em São Lourenço no final de semana. O crime aconteceu em um posto de combustível no centro da cidade. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que o suspeito pelo crime, um homem de 38 anos, seguiu em direção à vítima e agrediu com facadas, fugindo logo em seguida em um carro com placa de São Lourenço. Ainda segundo as testemunhas, né, eles disseram à polícia que o veículo em que o suspeito fugiu era conduzido pela companheira dele, uma mulher de cerca de 50 anos. Olha isso. A polícia destacou ainda que testemunhas disseram que o casal seguiu aí rumo a outra cidade e, segundo as testemunhas, o autor e a vítima teriam tido um desentendimento durante a tarde em um bar. E aí, né, depois foram lá e deram várias facadas no rapaz. Até o momento ninguém foi preso. Que tenso, né, Paulo Marcelo? Tem acontecido tantos casos, né, Amanda? Nossa, o povo tá muito revoltado. Eu até acompanhei uma discussão esse final de semana na TV, falando sobre os casos. Você sabe que o pessoal não chegou até hoje a um número exato, se nessa pandemia os casos de violência aumentaram ou não. Porque, na verdade, eles sempre aconteceram, Amanda. Sim, sim. Né? Às vezes a pessoa não buscava ajuda ali através de denúncia. E agora tá através mais de vizinhos, né? O pessoal tá mais antenado, né, nisso, porque tá todo mundo ficando mais tempo em casa também, né? Logo a gente pode levantar esses dados, né, Paulo? Mas com certeza o pessoal tem falado muito disso. Também tivemos um outro caso aqui em Poços de Caldas, mais um suspeito de abusar de uma criança de 10 anos. E aí, né, teve um homem de 54 anos, ele foi preso, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos ontem. De acordo aí com a Polícia Militar, a mãe da vítima denunciou o fato. Outra questão que também vem aumentando muito, né, Paulo? A gente está falando sobre isso também praticamente toda semana. Isso já acontecia, mas esporadicamente, sim. Mas toda semana a gente também está falando de abuso. Talvez porque as mães ou as crianças estão ficando mais em casa e aí também estão tendo mais esse contato para poder ver o que está acontecendo ou não. E esse caso é para lá de tenso, né? Porque a criança foi até a casa do vizinho, né? Tenso. Isso aí tem que tomar cuidado, né, Amanda? E segundo as investigações, o suspeito teria chamado a menina, então, para entrar na casa dele, teria abusado da criança após trancá-la dentro do imóvel. A polícia informou que testemunhas disseram que o suspeito havia contado sobre o crime a elas. A vítima foi ouvida e confirmou a violência. A vítima e o suspeito são vizinhos. Diante das informações apuradas pela Polícia Civil, foi instaurado um inquérito e foi feita a prisão preventiva do investigado. A polícia informou que em interrogatório, o homem permaneceu calado, não falou nada. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, em que a pena pode chegar até 10 anos aí de reclusão. E é lamentável, né? É nojento, é lamentável, mas ao mesmo tempo a gente precisa ficar atento, porque esses casos acontecem e acontecem muito. Também, gente, vamos falar de festa clandestina, porque tá tendo, né? De novo? Final de semana o povo ferve, dessa vez foi em Pouso Alegre. Para tentar evitar o aumento de casos de Covid, várias medidas preventivas estão sendo tomadas, entre elas o distanciamento social. E, entretanto, em Pouso Alegre, festas clandestinas acabaram até em prisão nesse final de semana. A Polícia Militar chegou até elas por meio de denúncias anônimas sobre algumas festas clandestinas que estavam acontecendo em alguns bairros. E aí elas foram presas por tráfico de drogas dentro das festas. Pequenas porções de maconha e cocaína foram apreendidas. Outras 2 pessoas foram levadas para a delegacia por serem organizadores dessas festas. Olha isso. Ainda de acordo com a Polícia Militar, várias fiscalizações estão sendo feitas desde o início da pandemia e os militares ressaltam ainda que as denúncias desse tipo podem ser feitas pelo telefone 190, porque acontece e acontece muito. Agora, pra gente falar dos casos de Covid, gente, só atualizando aqui a nossa região, novas 6 mortes por Covid-19 foram confirmadas no sul de Minas. A prefeitura aí de Três Corações e Pratápolis informaram 2 óbitos em cada cidade. Já as administrações municipais de Bom Sucesso e Borda da Mata
divulgaram uma morte em cada município e os números vêm aumentando a cada dia, né? Que a gente fala todos os dias sobre isso. Além dos óbitos e novos casos confirmados em Três Corações, Pratápolis, Borda da Mata e Bom Sucesso, outras cidades do sul de Minas também divulgaram mais casos positivos de Covid-19. Varginha teve aí novos 2 casos. Poços de Caldas confirmaram aí novos 18 casos. A cidade contabiliza agora 349 contaminações, sendo 10 mortes. Santa Rita de Caldas também confirmou novos 4 casos. A cidade contabiliza 20 contaminações. Outras cidades aqui da nossa região, Poço Fundo, também confirmou um novo caso. A cidade contabiliza 52 contaminações. Guaxupé, também tivemos a confirmação aí de 12 novos casos, contabilizando 280 contaminações. E aí os dados do estado, falando aqui sobre a nossa região, o sul de Minas agora tem 6.493 contaminações pelo novo coronavírus, sendo 169 óbitos. E as recomendações sempre são as mesmas. Sempre. Continue aí usando máscara, se higienizando da melhor forma possível, também álcool em gel e vamos nessa luta, né? E para encerrar, Paulo Marcelo, hoje teve um incêndio que atingiu uma vegetação próxima a uma rede de distribuição de energia, ontem, na verdade, no bairro Maria Imaculada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo estava prestes a atingir uma propriedade de cultivo de bovinos. E aí os militares tiveram que agir rápido para conter as chamas que estavam aí se alastrando com rapidez e causou transtornos para os moradores do bairro, pois a fumaça se espalhou, né, para as propriedades vizinhas. Com cerca de 1 hora, os bombeiros conseguiram combater as chamas com algumas técnicas aí específicas, né? E ainda de acordo com os militares, não se sabe as causas do incêndio, mas é suspeita que o fogo tenha sido provocado por ação humana. E nessa época a gente faz o alerta, né, Paulo? Porque tem muitas queimadas e esse tempo seco, o negócio fica complicado. Lembrando que o governo federal endureceu as leis com relação a queimadas. Existe um decreto agora, né, que pode punir, né, endurecer a pena a quem causa queimada, incêndio criminoso. Vamos fazer o seguinte, intervalo, na volta tem a divulgação. Atenção, trilha das eleições. Trilha do Grupo Bandeirantes. Eu adoro esse clima, hein? Estamos chegando, eleições municipais 2020. Adoro esse clima. Daqui a pouco, a terceira pesquisa com intenção de votos, feita aqui pelo Grupo CIOF de Comunicação. É daqui a pouco, hein? A participação do professor Camilo, advogado e cientista político. Os números e essa pesquisa, não posso dar spoiler ainda, mas ela traz uma... Além da corrida eleitoral, ela traz também um conteúdo sobre a Covid da cidade. Uau. Ela traz também um conteúdo sobre a Covid-19. O Grupo CIOF de Comunicação sempre inovando. E esse é o assunto da nossa segunda hora aqui na Band FM. Até já. Band FM. Na data, no dia do pleito. As eleições que estavam programadas para o dia 4 de outubro passam a ser, né, no dia 15 de novembro. O primeiro turno é o que vale aqui para a nossa região. Teremos o segundo turno também em outras cidades. Fato é, né, que a política, por mais que a pessoa diga, eu não gosto de política, não gosto de acompanhar a política está na veia de todos. Chega o dia, todo mundo quer saber o que vai acontecer. Quem são os candidatos, nem quem vai disputar, né, o legislativo, quem vai disputar o executivo. E o Grupo CIOF de Comunicação sempre saindo na frente, aliás, anos-luz na frente. Sempre. Essa é a terceira pesquisa, Amanda Negrini, já realizada pelo Grupo CIOF de Comunicação. Lembrando que a transmissão das eleições também, você vai acompanhar tudo aqui dentro da nossa programação, tanto na TV Plan, como também nas nossas rádios. O debate também, que é um outro produto da casa, que de certa forma leva a informação e muitas, eu creio que a maioria das pessoas acaba usando os meios de comunicação para conhecer ainda mais os candidatos, para tirarem as dúvidas e, claro, ouvir sempre as propostas, né? Propostas políticas, isso acaba fazendo diferença, né, no final das contas. Bom, como eu disse,
pesquisa. Professor Camilo está aqui com a gente. Vamos dar um bom dia para ele. Antes de mais nada, temos algumas lâminas. Daqui a pouco a gente vai mostrar, né, Amanda? Vamos mostrar tudo, a pesquisa, gente. o passo a passo. Bom dia, professor Camilo. Bem-vindo ao Manhã Show da Band para falar desse tema. O professor Camilo já é a terceira cobertura em termos de eleições. Já participou, né, de duas para prefeito e para deputado. Exatamente. E presidente também, né, professor? Também. Bom dia, bem-vindo ao Manhã Show. Bom dia, Paulo. Bom dia, Amanda. Sempre um prazer estar aqui, né, e sempre chamado para falar nesses momentos também, né, em que o debate político, o debate eleitoral nos convida a ter uma reflexão e nos convida a ficar mais atentos ao que está acontecendo. Não só no plano nacional, que é natural que nós sejamos mais atentos mesmos, mas também aqui no plano municipal. Com certeza. E no plano municipal, né, Camilo, faz toda a diferença, ainda mais nesse ano de pandemia em que vivemos, onde o mundo está se reorganizando e também entendendo com a mudança das eleições, o nosso papel de comunicador, de levar informação e também para o pessoal conhecer os candidatos, é fundamental com essas análises, recebendo você aqui, né? Com certeza, o papel da imprensa é fundamental. Fundamental ainda mais em momentos em que nós vivemos o ataque das fake news, em que isso se tornou tão corriqueiro e que leva a desinformação às pessoas. Então esse papel do rádio, da TV, das mídias impressas é importantíssimo, a fim de levar informações corretas à população e desmistificar, desmentir também essas fake news que são tão propagadas. Muito bem, vamos à metodologia da pesquisa então. Essa pesquisa que foi aplicada aqui em Poços de Caldas entre os dias 12, 13 e 14 de julho. Tá aí a arte das eleições para você, né, do dia 12, 13 e 14 de julho. É importante destacarmos aqui o número de pessoas que foram entrevistadas. Foram 735 pessoas. O professor vai falar sobre isso daqui a pouco também. É um número interessante. A margem de erro é de 3,6 pontos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Eu gostaria de destacar, gente, também o registro dessa pesquisa, porque a partir agora, né, professor Camilo, da data eleitoral, dessas novas datas, as pesquisas, né, para serem divulgadas, elas têm que ter um registro, não é isso? Então essa pesquisa tem um registro de número 03041-2020, MG-03-041-2020. Tudo tem que ser agora registrado, professor Camilo. Exatamente, esse registro é o que torna a pesquisa não só apta à sua divulgação, mas o que traz também a transparência de que todo esse processo metodológico ele foi validado antes de ser divulgado. Então, a Justiça Eleitoral, que já atua no sentido de requerer esse registro há muitos anos, ela também saiu na frente, no sentido de coibir que pesquisas falsas, que sondagens, que levantamentos que possam interferir no resultado eleitoral, eles sejam divulgados. Então nós estamos aqui diante de uma pesquisa que ela é legal, que ela tem um registro, uma validação, o que a torna apta à divulgação e o que gera também uma confiabilidade em relação aos dados. Muito bem, antes da gente divulgar a primeira lâmina, então, vamos dar um recadinho rapidinho aqui. Atacadão do Jeans, e Amanda, tem promoção rolando lá no Atacadão do Jeans. Tem, gente, sempre. O Atacadão do Jeans, você encontra a maior variedade de marcas em moda masculina e feminina e tudo com aquele preço baixo de sempre. Contam com a maior variedade em malhas, blusinhas, shorts, calças e muito mais. Então não perde tempo não, tá? Corra para o Atacadão do Jeans e acerte em cheio no coração e no presente de quem você ama. Atacadão do Jeans, visite uma das 3 lojas aqui em Poços de Caldas e aproveite, tem roupas para toda a família, 3 lojas enormes também que estão esperando por você. E pode passar lá que o preço é o melhor sempre. Atacadão do Jeans, Assis Figueiredo, Pernambuco e Marechal Deodoro. Muito obrigado, Amanda. Então vamos lá, gente. Seguindo aqui o Grupo Cioff de Comunicação, junto com, né, o Instituto Projeta, foram 735 eleitores ouvidos aqui em Poços de Caldas entre os dias 12, 13 e 14 de julho. Vamos lá então com a primeira amostra da pesquisa. A primeira lâmina, pessoal, é com relação à intenção de votos aqui para Poços de Caldas. Fica todo mundo ansioso, né? Todo mundo. Intenção de votos. Quem são? Primeiro aí. Olha só, o prefeito Sérgio Azevedo, atual prefeito, né? 16,11%. Sérgio aparecendo aí em primeiro lugar, assim como as outras pesquisas também.
né? O segundo, Heloísio do Carmo, hoje o Heloísio, que é do PSDB, com 11,4%. PSB, isso, 11,4%. Terceiro, Geraldo Tadeu, do Republicanos, com 8,52%. Vamos lá agora. A terceira São 10 nomes, Amanda? 10 nomes é muita coisa, né? Em quarto temos ela. Cissa, né, do Partido dos Trabalhadores, Cissa Opípari, com 5,98%. Vamos ao quinto nome, seguindo aí a ordem, né? Eduardo Junqueira, do PDT, uma surpresa aí nessa lista também. Novidades, 5,29%, né? Sendo bem na lista também, Eduardo Junqueira. João Alexandre, do Solidariedade, com 4,87%. Mais o nome, são 10 no total, viu, pessoal? Foram 10 nomes. Flávio Faria, né, atual vice-prefeito também, ele que é da Rede Sustentabilidade, com 4,48%. A gente segue com os nomes, né, os possíveis nomes, a Prefeitura de Poços de Caldas e Yula Merola, do Cidadania, 3,92%. A Yula também que aparece como uma nova figura na política local. Mais o nome, Coronel Frederico, agora do Progressistas, com 3,39%. Chegou a fletar, né, com o Partido Novo também, durante o período. Hoje caminhando com outro partido. Hércules Tassinari, do PTB, com 1,24%. Hércules disputou a última eleição como vice, né, do ex-prefeito Paulo César Silva. E aí, brancos e nulos, esse número o professor Camilo vai comentar daqui a pouco, mas surpreende, 19,5% brancos e nulos, não souberam e não responderam, 16,11%. Segura a arte aí, pessoal, que daqui a pouco a gente vai falar, tá aí agora. Não, pode ir embora, pode ir. Todos, né, com todos aí para facilitar a visualização. Sérgio Azevedo, 16,11%. Heloísio do Carmo Lourenço, 11,4%. Geraldo Tadeu, 8,52%. Cissa Opípari, 5,98%. O Eduardo Junqueira, 5,29%. 4,87% para o João Alexandre. Né? O Flávio Faria com 4,48%. Yula Merola, 3,92%. Coronel Frederico, 3,39%. E o Hércules Tassinari com 1,24%. Os números, né, com relação a brancos e nulos, na casa de 19,5%. Lembrando da margem de erro. É bom, né, dentro dessa lâmina comentar também a margem de erro, que é na casa dos 3,60%. Vamos seguir aqui, daqui a pouco o professor Camilo vai comentar com a gente, porque tem também, né, a rejeição dos candidatos. É algo, né, professor, que a gente tem que levar e muito em consideração, e serve até como estratégia política também para os nomes que estão sendo citados. Sem sombra de dúvidas, até mesmo porque a rejeição ela é mais difícil de se alterar do que o índice de intenção. Então, determinado candidato ele pode melhorar os seus índices de intenção de voto a partir, naturalmente, do avanço da campanha eleitoral, que não iniciamos ainda, mas o índice de rejeição é um índice difícil de se trabalhar, porque aquele eleitor que decide que não vota em determinada pessoa, dificilmente ele vai mudar a sua opinião apenas com a campanha, com as notícias e informações. Vamos nessa então. Olha, gente, rejeição dos candidatos. Pode colocar a arte na tela, switcher. Olha só. Eloy, qual candidato, foi feita a pergunta, em qual candidato você não votaria de jeito nenhum? Em qual candidato você não votaria de jeito nenhum? Então vamos ver os nomes aí, Paulo Marcelo. Vamos lá, pessoal, tá aí. Heloísio do Carmo, agora do PSB, 22,91%. Um alto índice de rejeição, né, do ex-prefeito. Sérgio Azevedo, também um alto índice de rejeição, atual prefeito, 18,74%. As pessoas não votariam no atual prefeito. Próximo nome da lista, Geraldo Tadeu, do Republicanos, 12,23%. Não votariam de jeito nenhum. Na sequência, olha só, hein? Coronel Frederico, do Progressistas, 9,30%, um alto índice de rejeição também, né, ao Coronel Frederico. Cissa Opípari, do Partido dos Trabalhadores, 7,13%, não votariam a Cissa.
O atual vice-prefeito de Poços de Caldas, Flávio Faria, da Rede, não votariam nele 4,75%. Seguindo aí a lista de candidatos, da rejeição dos candidatos, Hércules Tassinari, do PTB, com 1,99%. Na sequência, aparece o nome de Eduardo Junqueira Dias, do PDT, 1,68%. Na sequência, seguindo aí os números, voltados para a rejeição dos candidatos, dos pré-candidatos, João Alexandre, do Solidariedade, 1,2%. E o Lamerola aparece no fim da lista, ela que é do Cidadania, não votariam na Iula, 0,65%. Não rejeita nenhum, 7,74%. Não souberam, não responderam, não opinaram, 11,86%. Lembrando que a margem de erro da pesquisa é de 3,60%. Daqui a pouco o professor Camilo, no próximo bloco, já vai comentar lâmina por lâmina. Tô louco para saber a opinião aqui do professor Camilo, viu, Amanda? E temos aí, então, todas os pré-candidatos na pesquisa de rejeição, com o Heloísio liderando essa pesquisa, seguido do atual prefeito, que é o Sérgio Azevedo, e depois Geraldo Tadeu. Muito bem. Olha, eu disse aqui na abertura que o Grupo CIOF, em todas as pesquisas, é claro, professor, que existe a prestação de serviço através dessa informação, os números foram tabulados, as pessoas foram ouvidas, 735 pessoas, é um número importante, até pelo número habitacional aqui de Poços de Caldas, mas, olha só, mais uma vez inovando, o que o Grupo CIOF fez? Fez uma pesquisa também, voltada para a pandemia, para a Covid-19. Eu achei muito interessante, uma sacada bacana do Léo e de toda a diretoria, de todos os envolvidos. E foi feita a seguinte pergunta, pode colocar a tela para mim. Sobre os testes para a Covid-19, você acredita que em Poços de Caldas deveriam ser realizados com mais pessoas? Olha a pergunta que foi feita. Como você acha que Poços de Caldas está em relação aos testes para a Covid-19? Não deveriam ser realizados. 2,36%. Deveriam ser realizados em mais pessoas. 77,59%. Estão sendo realizados na quantidade certa. 13,46%. 13,40%. E não souberam e não responderam, 6,65%. Mostra que aí as pessoas estão antenadas realmente, ao tema nesse momento, Covid-19. A pandemia é algo que chama muita atenção realmente. Está todo mundo passando por esse momento extremamente delicado. Vamos fazer o seguinte, vou dar um recado lá da Drogaria Americana. Nós vamos por intervalo. Na volta, vamos novamente divulgar as lâminas com os números da pesquisa, rejeição, intenção de voto. Vamos falar da Covid também. E aí sim o professor Camilo vai poder comentar com todo o conhecimento que ele tem sobre política aqui no Manhã Show da Band, tá certo? Só que antes eu vou lá pra Drogaria Americana. Porque tem promoção. Coca boa de hoje, hein, Paulo Marcelo, nessa terça-feira, dia 21 de julho. Olha, hoje é a terça-feira fitness, Amanda, e pessoal que tá ouvindo, tem o WhatsApp da Drogaria Americana, 98862-2011, 99942-8779. Chama lá que o pessoal entrega. Hoje tem adoçante linha, 25ml por R$ 5,99. Tem pasta de amendoim, aquele pote 1 kg, R$19,90. Tem também o BCA da Profit 300 gramas por R$ 79,90. São 4 endereços aqui na cidade, hein? Assis Figueiredo, Francisco Salles, Remígio Prézia e João Pinheiro. Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Manhã Show. Band FM. Band FM. Participar com a gente, manda mensagem pra cá no 035-99979-5825. Daqui a pouquinho o Camilo de Oliveira comenta tudo sobre essa pesquisa. E antes, vamos falar da Artpel, porque tudo que você precisa para se organizar,
se divertir e criar nessa quarentena, você encontra lá na Artpel, tá? A maior variedade de tintas de tecido para fazer o seu tie-dye, super na moda. Novas capas de caderno inteligente também, o caderno que você pode reposicionar as folhas, que tem na Artpel. E claro que você pode montar o seu kit slime da maneira que quiser. Tem colas, glitter, massa de EVA, ativador e muito mais. E claro, não se esqueça que também tem delivery. Chama eles no WhatsApp que eles entregam na sua casa. O número 98468-3888. Também tem o 8468-3833. E siga o Instagram, @Artpel Papelaria. Boa, Amanda. Olha, só uma correção aqui. Eu disse, no momento que nós estávamos divulgando a pesquisa, que o atual prefeito Sérgio sempre esteve em primeiro. Nessa pesquisa ele está figurando, né, em primeiro, pesquisa, a intenção estimulada de voto com 16,11, mas nas duas pesquisas, nas duas primeiras, né, ele esteve em segundo, sempre em segundo. Só corrigindo aqui então, eu disse que ele ficou em primeiro nas últimas, não, nas últimas ele esteve em segundo, né? O Heloísio, né, por mais que exista uma grande rejeição, ele liderava, né, ele liderou as duas últimas pesquisas. Vamos colocar de novo para o professor Camilo agora sim poder comentar, né, com mais tranquilidade nessa segunda parte aqui da nossa segunda hora. Então lá, pessoal, intenção estimulada de voto, a pesquisa que foi realizada, né, pelo Grupo CIOF de Comunicação junto com a Projeta. Dia 12, 13 e 14 de julho, né? Com os eleitores de Poços de Caldas, 735 pessoas foram ouvidas. As faixas etárias, daqui a pouquinho a gente vai falar também do sexo masculino, foram 47,8%, feminino 52,2%, né? A margem de erro de 3,6 pontos e o nível de confiança da pesquisa de 95%. Tá bom, mandar um abraço aqui pro Stefano Valente, meu amigo. Alex Silveira tá com a gente. Vanderlei Monteiro, Albert Mareca. Bom dia, galera. Damiane, já mandamos abraço. Um beijo pra todos. Professor Camilo, por favor, pessoal, deixa a tela aí. Vamos falar da pesquisa, então, né? Vamos lá. Prefeito Sérgio Azevedo, do PSDB, né? Figurando aí em primeiro, com 16,11%. Consequentemente, professor, eu peço que comente, então, né, os candidatos citados nessa primeira pesquisa. Fique à vontade, professor Camilo. Bom, vamos lá, né? Primeiro, é sempre importante dizer que a pesquisa eleitoral, ela é um retrato de um momento. Então, nesse momento, né, diante das entrevistas, se constatou que esses são os nomes que foram mais lembrados, né, dentro daqueles nomes que foram apresentados, obviamente, na pesquisa, e que tiveram, portanto, esses percentuais. Porque muita gente fala, mas eu não fui entrevistado, mas eu não vi o entrevistador, mas eu não sei se essa pesquisa realmente aconteceu. Então é justamente por isso que é importante fazer essa explicação. Esse é um retrato de momento. 735 pessoas, exatamente, professor. Um grupo de 735 pessoas foram entrevistadas e se estimula, por isso que chama intenção estimulada de voto, que esses candidatos foram que apareceram com esses percentuais. Então é importante dizer para que não haja esse tipo de pensamento. Uma pesquisa eleitoral, ela jamais vai conseguir abranger toda a população. Até porque o momento de toda a população e demonstrar qual a sua realmente intenção é o momento do voto. Então é importante dizer para desmistificar esse negócio. Porque a pesquisa eleitoral não reflete a realidade. Ela reflete a realidade de um momento. Sim. Então, entre os dias 12, 13 e 14 de julho, foi esse o reflexo da pesquisa. Pode ser que se a gente realize uma pesquisa no início da próxima semana, os resultados sejam diferentes. Até mesmo porque esse quadro de candidatos ainda tende a mudar. Nós temos hoje aqui 10 nomes. Penso eu que dificilmente nós vamos ter eleição com 10 nomes. Você não acredita nisso? Eu penso em até 7 no máximo. Por quê? Existem ainda configurações políticas que estão sendo realizadas. Não é possível que determinado candidato que se colocou como pré-candidato, em uma articulação política, ele possa se unir com outro, ou de repente possa repensar a sua candidatura e ser candidato a vereador, ou mesmo não ser candidato a nada. Nós não chegamos ainda no momento de definição de quem são os candidatos. Até porque isso é precedido de um registro junto à Justiça Eleitoral que ainda não aconteceu. Então, todos os nomes que temos aqui são pré-candidatos. Então, ainda estão passíveis de que ocorram mudanças. E penso eu que elas devam ocorrer. Existem,
e as pessoas que estão nas cidades, que estão aqui em Poços e frequentam os bares, as padarias, o comércio e conversam, sabem, né, que existem articulações que ainda estão sendo realizadas. Então esse quadro deve mudar. Então o reflexo dessa pesquisa que foi realizada entre os dias 12 e 14 de julho é o que temos aqui. E eu penso que é um reflexo natural. Se nós formos avaliar e ver com maior propriedade, os 3 primeiros nomes que figuram aí com a maior intenção de voto são os nomes mais conhecidos. Temos o atual prefeito, com 16,11%. Então é natural que aquele que está hoje sendo prefeito, que tem a administração da cidade nas mãos, ele tenha maior visibilidade. Tendo maior visibilidade, tem uma maior intenção de votos. O segundo, o Heloísio, ele tem 11,4%. Ex-prefeito. Então é natural que ele tenha um capital político que no momento da pesquisa seja lembrado, é um nome conhecido. O terceiro, Geraldo Tadeu, que já foi prefeito há um tempo, mas é uma pessoa lembrada, foi deputado federal 3 vezes, então também figura, é natural que figure nesse momento como sendo dos mais lembrados, dentre os nomes apresentados. Assim como é natural que os 3 tenham maior rejeição. Como nós vamos ver aí depois na lâmina, mas temos aí, ó, Heloísio, Sérgio e Geraldo com o maior número de rejeição, porque são os nomes justamente mais conhecidos. Os nomes menos conhecidos, eles tendem a ter uma rejeição menor. Vamos observar isso. Olha aí a rejeição, já que o professor tocou nesse assunto, vamos entrar, porque os números, e aí é uma coisa que me chama muita atenção, professor, eu imagino que também de todos, e é algo para a gente realmente pensar. Os números de rejeição dos 4 primeiros candidatos, eles são maiores do que os números de aprovação. Exatamente. Vamos só relembrar aqui o que foi a pergunta que foi feita. Em qual candidato você não votaria de jeito nenhum? E foi o que eu disse no primeiro quadro aqui do programa. Dificilmente a pessoa que afirma que não votaria de jeito nenhum em determinado candidato, ela mude de ideia em decorrência da campanha eleitoral. Então esse é um número que todos devem ficar muito atentos, porque é um número muito difícil, não diria impossível, mas muito difícil de se reverter. Mas ao mesmo tempo nós temos um quadro muito fragmentado, nós temos 10 candidatos colocados na pesquisa. Isso faz com que tanto as intenções de voto como os índices de rejeição, eles sejam distribuídos. Se nós pudéssemos, dentro de uma pesquisa, ao entrevistar a pessoa, falar quais candidatos você não votaria de jeito nenhum, e ela pudesse votar em vários, talvez nós teríamos uma rejeição ainda maior em relação a quase todos. Por quê? Vivemos um momento em que o político, aquele que se coloca como candidato, pré-candidato, como nesse momento, ele vem sendo muito atacado, até por conta de todos os escândalos envolvendo a classe política que a gente vivencia nos últimos anos. E isso é natural. É um processo que cada candidato, ao longo da sua trajetória política, da sua trajetória de vida, vai ter que demonstrar para o eleitor que ele é um diferenciado, que ele não tem nenhum histórico de escândalo de corrupção, que ele sempre atuou em benefício da sociedade, em benefício da sua comunidade. E é justamente para isso que se presta esse momento de pré-campanha, ou seja, para aqueles que ainda não são candidatos, mas têm intenção de se candidatar, que eles possam se apresentar à sociedade e demonstrar quem são, da onde vieram, por que estão se colocando para uma eventual mudança no cenário político e depois, no momento da campanha, para que possam apresentar efetivamente as suas propostas e pedir os votos. Então, muito natural que o índice daqueles que estão, o índice de intenção de voto, sejam nesse momento de pré-campanha, em que nem todas as construções políticas estão feitas, sejam dos nomes mais conhecidos. Assim como o índice de rejeição sejam também desses nomes mais conhecidos. Com essa ressalva, que é muito mais difícil se trabalhar com a rejeição do que com a intenção. Isso serve como estratégia de campanha para os candidatos. Sem dúvida, né? Eu acho que o Grupo CIOF ele já apresenta aos possíveis candidatos, aos pré-candidatos, números que servem para que esses
pré-candidatos possam trabalhar suas articulações. Volta lá na primeira lâmina, pessoal, da intenção de votos. Vamos ainda. lá. O pessoal está perguntando muito aqui sobre número de pessoas ouvidas. Foram 735 pessoas entre os dias 12, 13 e 14 de julho, né? Em quem você votaria. Novos nomes devem surgir também. Eu imagino que alguns outros partidos devem lançar também novos nomes. Muito se fala, professor Camilo, até mesmo de uma terceira via. Isso se concretizou nas últimas eleições. Né? Um candidato começava com uma intenção de votos baixíssima e no final tinha aquele sprint, aquela arrancada. Exatamente. Esse cenário pode também caminhar para isso? E o que é interessante é que esse cenário sempre aconteceu com nomes que não eram da política, né? Vejamos isso a partir da eleição do Heloísio, depois a partir da eleição do Sérgio. Eram nomes que não estavam configurados como os mais bem, com maior intenção de votos, mas que conseguiram o quê? Ao longo da campanha eleitoral, buscar esses votos, mostrar sua plataforma de governo e, dessa forma, angariar mais votos para que pudessem, como aconteceu de fato, serem eleitos. Então, é um número, é uma expectativa muito grande que esses nomes que hoje figuram aí, vamos um pouco de quarto para baixo da pesquisa, que se configurados forem os seus nomes, que eles possam ter bastante espaço de crescimento também. Então, não só os candidatos hoje com maior intenção de voto, os mais conhecidos, mas também os menos conhecidos que estão se apresentando agora, eles podem, ao decorrer desse tempo, alcançar também a intenção de votos. A partir do momento que iniciar a propaganda política propriamente dita, a partir do momento que esses candidatos se lançarem com a propaganda em rádio, TV, que deve acontecer naturalmente, com as redes sociais, que desde a eleição passada já se mostrou como um instrumento muito importante. E mais importante ainda lembrar, nós teremos uma campanha eleitoral com poucos recursos. Por que poucos recursos? Primeiro que a legislação eleitoral, de uma forma muito positiva, ela impediu a doação de campanhas por parte de pessoas jurídicas, ou seja, por parte de empresas. Afinal de contas, não podemos pensar que nenhum empresário ele doa o dinheiro pura e simplesmente apenas por um aspecto ideológico, mas ele doa com alguma intenção. Esse é o sistema capitalista em que a gente vive, né? Então essa proibição, ela tornou as campanhas mais dependentes das pessoas físicas. As pessoas físicas nesse momento, todas, sem exceção, estão em crise. Nós vivemos uma pandemia com reflexos econômicos muito grandes. Então nós teremos, obviamente, uma campanha eleitoral com poucos recursos. Com poucos recursos será trabalhado mais aquilo que é de graça. As mídias sociais. O corpo a corpo vai estar muito dificultado, justamente também por conta da necessidade de isolamento social. Então nós teremos uma campanha voltada para as redes sociais, para a TV e para o rádio, que cada um delas atingem grupos diferentes, né? Nós podemos dizer que as mídias sociais atingem diretamente os jovens, mas não atingem, por exemplo, os senhores e senhoras que não têm, talvez, acesso ou facilidade a essas tecnologias, que são mais voltados para o rádio e para a TV. Então, com certeza, teremos uma campanha em que esses candidatos terão que se esforçar mais para aparecer e para demonstrar suas plataformas. Professor Camilo, eu quero deixar uma pergunta para o próximo bloco, antes de eu dar um recado, Amanda. É o seguinte, quero que o professor Camilo comente na parte final sobre brancos e nulos e não souberem não responder, que é um número altíssimo também. Eu quero falar sobre isso também, mas antes tem um recado pra você da Gabema Baterias, hein? Galerinha, 50 anos, hein? 50 anos de mercado. A Gabema é revendedora autorizada das melhores marcas. A Gabema não te deixa na mão, ela vai até você. Deu uma pane elétrica no seu veículo? Chame a Gabema no WhatsApp 99185-9230, ali na Marechal Deodoro 786. Esse nome você pode confiar, Gabema Baterias. Anota o WhatsApp 99185-9230. Tem fixo também 3722-2610. Esse nome você pode confiar, Gabema. Daqui a pouco a gente volta aqui no Manhã Show. Manhã Show. Band FM. Band FM. Band FM. Quereco.
Tá? Tem máquina de cortar cabelo a R$ 54,90 à vista. Também tem roteador multilaser, 2 antenas por R$ 89,90 à vista. Kit Sky pré-pago HD instalada no perímetro urbano, R$ 219,90. Também em 3 vezes sem juros. Grandes marcas com preço baixo. Você só encontra na Casa Sertanejo Eletro. Compre pelo WhatsApp, tem telefone 3722-2751 ou acesse o site casasertanejoeletro.com.br, porque lá ninguém perde negócio. Obrigado, Amanda. Olha, vamos falar aqui que nós temos pouco tempo, mas temos que tocar nesses assuntos. Ainda falando aí da intenção de voto, votos brancos e nulos. Olha só, gente, altíssimo 19, número, né? 19, Amanda, 0,5%, e não souberam e não responderam 16,11%, ou seja, muito mais, né, que o mais mencionado na pesquisa, no caso o atual prefeito, com 16,11%. A que se deve isso, professor Camilo? E vou até mais longe. Essa pandemia pode influenciar ainda mais na abstenção, no caso de votos? Perfeita a sua pergunta, Paulo. Primeiro que realmente é de se destacar esse alto número de brancos e nulos. E isso se vem a um fator que já dissemos antes, que é a rejeição à política no aspecto geral. Nós já vimos um processo de rejeição longo, né? Devido aos escândalos que foram apresentados pela mídia, né? Que foram realmente, que aconteceram, que foram deflagrados. Isso já de alguns anos, né? Esse processo, ele gerou na eleição passada uma busca, e na eleição até para o governo federal, uma busca de um nome novo, de um nome diferente, que pudesse descolar dessas questões tão nocivas para a sociedade, que gerou a eleição do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, por sua vez, até o momento, não soube se descolar dessa velha política, dessa forma de realizar, de atuar efetivamente enquanto governante. Então isso fez com que a sociedade ela continuasse, e ainda mais vendo o plano federal, a ter uma alta rejeição, uma forte rejeição aos políticos. Então esse número de brancos e nulos, ele representa isso, aquele que não confia mais na classe política e quer de alguma forma mostrar a sua rejeição. É o modo correto? Penso que não. Acho que o exercício do voto é o melhor meio para que nós possamos escolher pessoas honestas, com projeto e que possam efetivamente fazer as transformações que nós tanto queremos na gestão pública. Legal. Agora, Camila, falando sobre outras questões também, né? O pessoal tá falando muito sobre renovação, essa diferença nos novos nomes que provavelmente nós temos aí, que também vai movimentar e muito as eleições desse ano, né? Sem sombra de dúvidas. E esses novos nomes já começam com uma dificuldade muito grande. Que nesse cenário de pandemia, as projeções são de que haverá uma abstenção muito grande. Ou seja, as pessoas com medo de exercer o seu direito ao voto e de enfrentar a possibilidade de aglomerações no dia da eleição, já pensam em não ir votar, né? O que também é justificável, todos nós temos que zelar pela nossa saúde, mas que por outro lado não se condiz. Porque a Justiça Eleitoral ela tem se programado para que todo o processo ocorra sem possibilidade de gerar aglomeração, de existir muito contato físico, até mesmo porque essa alteração da eleição de outubro para novembro já teve por intenção que a eleição ocorra em um momento em que essa pandemia tenha pelo menos se dissipado um pouco. Então, para esses novos candidatos, né, que não são tão conhecidos e têm a necessidade de se apresentar à população, eles têm que lidar com essa dificuldade também, de fazer com que o eleitor saia de casa e vá votar. Agora é importante, até porque nós falamos no bloco passado, enfocamos pelo menos nos 3 com maior intenção de voto, mas é importante dizer que os demais, e alguns dados aqui são até de certa forma surpreendentes, também têm conseguido nesse período de pré-campanha se apresentarem. Já se mostrar, exatamente. Né? Nós temos o caso aí da Cissa, do PT, que aparece com 5,98%, é vereadora, já tem mais de um mandato, mas que conseguiu até mesmo evitar com que a rejeição ao partido dela se transferisse de forma tão grande, já que o índice de rejeição dela também não é o dos maiores. Nós temos o Eduardo Junqueira Dias, do PDT, que é um candidato novo, poucas pessoas conhecem, mas ainda assim aparece com 5,29%. O João Alexandre, que foi secretário municipal aqui do município, com 4,87%.
O vice-prefeito Flávio Faria com 4,48, ou seja, é um nome conhecido, mas ainda não se apresentou como pré-candidato, então muitas pessoas que talvez votariam nele ainda não demonstraram, por justamente ele não ter sinalizado de forma concreta isso. Temos a Iula Merola, que é um nome novo, que com certeza deve figurar em outras eleições daqui para frente, que também aparece com 3,92. E o Coronel Frederico, que nas pesquisas anteriores... Ele manteve esse índice, né? Ele apresentava esse índice, mas a rejeição dele era menor. Agora Sim. a gente vê um acréscimo à rejeição. Por que talvez será, pela troca de partido, talvez por razão de ter se exposto de uma forma muito acentuada nessa pré-campanha e o fôlego agora acabou um pouco, enfim. Há diversas questões que podem ser analisadas para isso. E por fim o Hércules Tassinari, que já é um nome conhecido, foi candidato a vice na eleição passada, uma pessoa querida aqui na cidade, com 1,24%, mas que também não se colocou, não se apresentou como pré-candidato ainda. Destaco aqui o Eduardo Junqueira, professor Camilo, né? O único não político ainda, o único que não atua na política local aqui de Poços de Caldas, ou não atuou na política local ainda, figurando entre os 5 primeiros colocados, né? Realmente foi uma surpresa, né? Uma pessoa que não é muito conhecida na cidade ainda, mas que soube, através desse momento de pré-campanha, se utilizando principalmente das redes sociais, que é o que dá para os candidatos usarem agora com maior intensidade, soube se apresentar, soube apresentar o seu projeto, e é algo que deve se intensificar agora, sobretudo com o início da campanha eleitoral. Fizeram uma colocação aqui interessante, a gente tem que encerrar o programa. Só lembrando, pessoal, daqui a pouco ao meio-dia tem plantão da tarde, o professor Camilo vai participar com a gente também lá. Vamos falar sobre a pesquisa lá também. Olha só, lembrando que a soma dos candidatos com intenção menor, a soma é maior do que os primeiros colocados, ou seja, a campanha ainda está em aberta no momento. Seria isso mesmo, professor Camilo? Não, realmente, esse cenário ele tende a mudar. Alguns nomes que estão aqui talvez não sejam candidatos, outros nomes que estão fora dessa lista talvez entrem. Então é um cenário de momento que, à medida com que se iniciar a campanha eleitoral, tende a mudar. Os candidatos menos conhecidos tendem a apresentar e ganhar mais espaço, assim como os candidatos mais conhecidos também têm a possibilidade de convalidar as suas intenções de voto. Quero agradecer a todos que participaram conosco. Lembrando que no Plantão da Tarde, claro, vamos falar muito sobre essa pesquisa, né? A terceira pesquisa realizada pelo Grupo Projeto através do Grupo CIOF de Comunicação. Mandinha, até amanhã. Até amanhã. E, gente, só lembrando que vamos dar oportunidade para todos os candidatos para se pronunciarem, vamos entrevistá-los, vamos conhecer um pouquinho desses perfis políticos que faz toda a diferença. Claro que a gente acredita numa democracia e esse é o momento, viu? Eleições 2020 é com o Grupo CIOF de Comunicação. Boa. Valeu, Camilo, obrigada. Tchau, Paulo Marcelo, bom dia, galerinha. Até daqui a pouco, professor Camilo. Até daqui a pouco, foi um prazer. Meio-dia lá no Plantão da Tarde, até já. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.